Alguns gigantes do futebol internacional aposentaram, penduraram as chuteiras em 2023 e a gente não vai mais ver em campo neste ano. Quer conhecer boas histórias do Ibra, relembrar defesaças do Buffon e muito mais? Então vem com a gente no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo e bem-vinda. Tá começando o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Eu sou Pedro Abílio e ao meu lado o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Hoje para a gente falar de jogadores que deixaram saudade. Jogadores que se aposentaram em 2023. A gente vai contar algumas histórias, relembrar, né? Até porque são jogadores que têm uma memória afetiva muito marcante, fazem parte, né, da nossa memória afetiva com o futebol recente. Para quem acompanha o futebol internacional, se você acompanha nos últimos anos, certamente vai se lembrar desses caras que a gente vai falar aqui hoje. Tem alguma aposentadoria de jogador de futebol que mais te marcou, Fred Jota? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Olha, eu gosto muito do futebol quando ele é traçado também um pouco fora de campo. O Ibra é um dos maiores personagens da história do futebol. Ele fez um gol que me irritou muito na trajetória dele, mas que é a camisa da Suécia. Mas o perfil do Ibra faz falta no dia a dia. É um cara falastrão, é um falastrão do bem. É, verdade. Extremamente habilidoso, muito técnico, um fazedor de gols. Ele leva o Milan à conquista do campeonato italiano com 4 décadas nas costas. O campeonato italiano, que é um campeonato disputado. O Ibra jogou muita bola. Muita bola. E o personagem dele, pra mim, até porque a despedida dele é marcante, né? Demais. É. Esse, de todos que nós vamos falar aqui, é o que vou sentir mais falta. Bom, sobre aposentadorias, assim, acho que a que mais marcou foi as aposentadorias, eu diria, de Giggs e Scholes. Acho que foram a dupla do Manchester United, assim, que eu me lembro, jogadores que aposentaram. Nossa, imaginava que esses caras nunca fossem parar mais. Eu tô considerando só dessa temporada, Dessa temporada aqui, nem né? quis falar do passado. Dessa temporada eu fiquei muito emocionado, assim, ao ver as homenagens que fizeram pro Chiellini na Itália. Acho muito merecidas. Mas Tá na minha listinha o Chiellini também. A aposentadoria do Buffon, acho que é a que vai mais deixar saudades. A gente vai chegar lá nesse episódio do Rotas. Bom, vamos começar a falar sobre o Ibra então, né? Zlatan Ibrahimovic, jogador sueco. Ele parou aos 42 anos, mas já na reta final, acho que do último ano e meio, 2 para cá, já jogando bem menos. Ainda assim com um poderio de decisão muito alto. Antes do título do Napoli na última temporada, é o Milan quem ganha e é o Ibrahimovic com o charutão que vai comemorar. Com quarentinha. E um jogador de mais de 400 gols na carreira. Para mim, é a peculiaridade, a forma de jogar futebol mais diferente dos últimos anos. O Ibra foi um lutador de taekwondo na juventude, então ele tinha, além do seu porte físico avantajado, né, tinha alguns movimentos muito malucos, inclusive aquele que o faz ganhar o Puskás lá em 2013, né, aquela bicicleta do meio da rua, uma voadora na bola. Pra mim o jeito que o Ibra fazia gols também vai deixar saudade. Ele faz gols de taekwondo, né? Exatamente. Se isso não existia, o Ibra inventou. Muito habilidoso. Tem passagens hilárias, né, do Ibrahimovic, né? A quantidade de gols que ele faz no Paris Saint-Germain. Lembrando que ele é um cara que ele ganha o Campeonato Espanhol, ele ganha Campeonato Italiano, Campeonato Francês. Ele não foi feliz na Inglaterra, mas ele ganha a Liga Europa com o Manchester United. E jogando bem, no campeonato mais competitivo. É um jogador de recurso. Se era pelo taekwondo, se era pelo tamanho, se era pela habilidade, não interessa. Jogava com muitas possibilidades de resolver uma jogada. E esse personagem que eu falei na abertura desse videocast /podcast. É um jogador que faz falta. Quando ele chega em Los Angeles e
se apresenta como uma estrela de cinema e tal, assim, se colocando como o maior ali. Ele traz uma coisa, uma arrogância engraçada, uma coisa do bem. Ele não é um babaca, ele é um cara divertido, ele é um cara provocador, ele é um cara que protagonizou o mata-mata de Copa Suécia e Portugal, maravilhoso. O Cristiano Ronaldo se deu bem, mas foi maravilhoso, né? E o Ibrahimovic pega uma geração sueca que é um nível abaixo dele. Por isso não tem, vai mal em Copa do Mundo. Você imagina, o cara jogou no Milan, na Inter, na Juventus, jogou no Barcelona, jogou no Manchester United, jogou no Paris Saint-Germain, com uma média interessantíssima de aproveitamento. Ele é um dos grandes jogadores da era. Obviamente você não vai colocar ele no pacote do Messi, do Cristiano Ronaldo e tal, mas ele tá na prateleirinha lá em cima. Aí eu coloquei aqui no nosso roteiro, confidencializando um bastidor, a seguinte pergunta: como a gente vai se lembrar do Ibra daqui a 10 anos? Eu acho que é nesse pacote todo, né? Exatamente. É o cara que construiu a história dele no futebol ao redor de uma carreira polêmica, de uma carreira com declarações fortes, de um jogador que, dentro de campo, entregava 110% em todos os jogos, e vai ficar por muitos e muitos anos, né? Não só pelos 10 próximos. Acho que a gente vai sempre se lembrar do Ibrahimovic, aquele jogador quase inesquecível. O Guardiola talvez esqueça dele, né? Porque talvez ele não foi mal no Barcelona. Mas o Guardiola rapidinho deu linha. Digamos que não era um cara muito obediente. Digamos também que eu não sei. Pra gente é muito engraçado, né, ver as frases e tal. No dia a dia, não sei se eu queria ter o Ibrahimovic mexendo a paciência, não. Mas é um personagem legal. E eu vou lembrar como um personagem interessante, um personagem divertido, uma figura do futebol. E numa prateleira alta. Saía na mão, às vezes, no treino, com coleguinhas, coisas. Isso aí, você convive com ele? Não. Nem eu. Então... Menos mal, ainda bem. Mas esse é o Ibrahimovic. O próximo da lista aqui, que se aposentou em 2023, é Mesut Özil. Alemão, nasceu na Alemanha, né, mas tem a seleção alemã marcada na sua carreira, inclusive com o título da Copa de 2014. Aos 35 anos, estava jogando lá na Turquia, no Istambul Başakşehir, e o Özil foi um dos maiores líderes de assistência da história do futebol, e todo mundo vai se lembrar para sempre daquele gol fantástico de arrancada na Liga dos Campeões no Arsenal, que, enfim... Contra o Ludogorets, se alguém for procurar aí. É um espetáculo. O Özil foi um jogador espetacular, viu, Fred? Foi. A gente falou de habilidade do Ibra, é um outro tipo de habilidade, né, do Özil, né? Outro tipo, um jogador que vai muito bem no Real Madrid, muito bem no Real Madrid, pré-Copa, pré-título de 2014, se transforma na contratação mais cara da história do Arsenal, distribui um caminhão de assistências na Premier League, é um jogador do último toque muito preciso, um jogador inteligentíssimo, rápido. Essas jogadinhas que chegam a ser até humilhantes, que a assistência mata a defesa, Mesut Özil. E bacana que esse eu trabalhei na semifinal de 2014, no 7-1, e vi o Özil de perto. É um jogador diferente, inteligente, cerebral. A vez que eu vi, e quando você vê do campo, você tem uma noção, acho que mais ampla um pouco, e é muito, muito interessante o tanto de espaço que ele oferecia. A bola no pé dele normalmente era um toque só. E é o cara que falta no futebol já há algum tempo, né? Esse jogador. Hoje em dia existem muitos estilos de meio-campistas dinâmicos, mas o Özil era o meio-campista de jogar de frente para o gol o tempo inteiro, né? Ele não era muito aquele cara de ser um segundo volante, como a maioria dos meias hoje precisam ser. Né? Eu acho que, guardadas todas as devidas proporções, é o Paulo Henrique Ganso que deu certo.
Siga. Vamos continuar. Vamos dar sequência. O próximo aqui da lista é Gareth Bale. Se aposentou em 2023 com 34 anos, jogando pelo Los Angeles FC. Mais golfe do que futebol lá em Los Angeles, aliás, como já vinha sendo na sua reta final em Madrid, que aliás foi muito polêmica. Talvez a gente não imaginasse, né, que aquele jovem tupetudo lá de 2009, 2010, que corria por fora do campo e voltava lá na bandeira de escanteio no Tottenham, fosse se tornar no cabeludo que faz gol de bicicleta em final de Champions League no Real Madrid. Mas, maior artilheiro da história da seleção de País de Gales, 40 gols, e Gareth Bale vai deixar saudade também. Também autor de uma, não vou falar que é uma frase, mas na verdade uma bandeira icônica, né? Gales, golfe, Madrid. Na bandeira do País de Gales, ele mostrou mais ou menos o que ele estava interessado. Isso enfureceu o Real Madrid e a torcida do Real Madrid. Lembrando que o Bale ele foi mais caro que o Cristiano Ronaldo, a contratação dele do Tottenham para o Real Madrid. E depois que ele passou efetivamente a ter a cabeça em outro lugar, ainda com contrato, ele volta para o Tottenham e vai mais ou menos, apesar de ter feito alguns gols interessantes, no período inclusive da pandemia, né, que ele volta pro Tottenham, mas ele fica no Real Madrid literalmente cumprindo o contrato. No banco, ou fora do banco, ou jogando golfe em algum lugar. Mas um jogador de uma velocidade impressionante, um jogador que decidiu o Champions League, essa com gol de bicicleta foi contra o Liverpool, mas contra o Atlético de Madrid, 4 anos antes, 2014, ele arrebentou na final. Ele arrebentou. Ele é uma peça importantíssima dessa sequência de títulos de Champions do Real Madrid. Titular, decisivo, fazia gols, dava assistência, extremamente forte, alto, né, concluía bem de cabeça. Um jogador interessantíssimo. Um jogador que chegou a ser usado como lateral esquerdo no início da carreira, num Tottenham que tinha muitos jogadores bons, tinha o Modric, tinha o Harry Redknapp, né, Lu? Exatamente. Tinha o Modric, tinha o Berbatov, por um tempo teve o Robbie Keane, já em fase final de carreira. Era um time muito interessante. O Gomes, goleiro brasileiro, por um tempo. Muitos jogadores interessantes. E o Bale, ele era um lateral. O que você falou que ele fazia mesmo, de passar pelo lado de fora, ele fazia isso mesmo, gente. Muito forte. E com um chute muito potente, um chute muito qualificado. Esse é. E decisivo até nos Estados Unidos, né? Ele faz gol decisivo pro Los Angeles. É um jogador que fica com a impressão assim, ele poderia ter feito mais. Totalmente. Se fosse um cara meio aleatório, né? Um pouco desligado. Encerrou a carreira relativamente cedo, 34 anos. Assim como o Ozil, né? 35. Acho que é um jogador que, especialmente quando ele consegue levar o País de Gales numa campanha de Eurocopa muito legal, 2016. Consegue levar o País de Gales na Copa do Mundo, mas faz uma Copa apagada. Isso para mim é uma pequena mancha na carreira dele. Um jogador muito bom. Muito bom. Nosso próximo nome da lista dos aposentados no ano passado é um cara que eu acho que qualquer momento a gente vai ver ele como um grande treinador aí se destacando. Desde antes de se aposentar, ele já começou a estudar e é um cara que sempre falou muito bem sobre o jogo. Cesc Fábregas participou de grandes times táticos dos últimos anos. O espanhol, campeão do mundo com a seleção espanhola, campeão de Eurocopa 2 vezes com a seleção espanhola, um pilar, né, do Arsenal, e depois que volta para Barcelona, onde ele foi forjado como uma grande estrela. E no final da carreira foi jogar no Como, na segunda divisão da Itália, e assim que encerrou, virou um auxiliar técnico, o treinador foi demitido e aí ele assumiu como o interino. Lembrando que a gente está falando de um dos Invincibles. Verdade. Não era titular, mas nem parece, né? Porque ele apareceu muito cedo, né? Campeão invicto, vai para Inglaterra cedíssimo, com 15 para 16 anos, um machado do Wenger. Um jogador... Esse de todos que a gente falou até aqui, talvez eu tenha uma memória afetiva muito, muito grande, porque ele jogava bola demais. Ele faz parte de um período da Premier League impressionante. Ele volta e ainda é campeão com o Chelsea.
pós-Barcelona. Ele faz parte do Barcelona do Pep Guardiola. O Fábricas tinha um futebol encantador. Ele é bicampeão da Europa 2008, 2012, campeão do mundo 2010. A carreira do cara tá maluco. Deu mais de 190 assistências na carreira. Jogava muita bola. Novíssimo, ele era capitão do Arsenal. O processo de construção do Arsenal, né? Mudança por Emirates, menos grana e tudo. Ele é o cara que assume o Arsenal. Tá maluco. E teve um outro espanhol que também ajudou o time inglês a mudar de patamar, né? Um cara que passou muitos anos por lá, se aposentou em 2023, depois de voltar para a Espanha. Aos 37 anos, o Davi Silva, meio-campista, parou lá na Real Sociedad. Quem não se lembra da dupla de Davis, né? O Silva e o Villa do Valência, lá no final da década de 2000, né? No início ali dos anos 2010, e que depois se tornou um jogador internacional, foi jogar no Manchester City muito cedo. E como eu falei, passou muito tempo no City, pegou um processo de transição, e aí eu te pergunto, Fred, você acha que ele tem que porcentagem, assim, que participação no processo de mudança de patamar do City? Do lado de fora do Etihad Stadium, tem 3 estátuas. Uma delas é do Davi Silva. Te responde? Completamente. Então é isso. Muito bom jogador. Tático, eficiente, habilidoso, inteligentíssimo. E desses todos que a gente falou aqui, foi o que mais durou em alto nível, né? Inclusive, ele faz uma boa campanha na Real Sociedad. A Real Sociedad volta para a Champions League, com o Silva no time. Inteligentíssimo, jogador de encontrar espaços, jogador que, daquele último passe muito qualificado, jogador importantíssimo. Tem uma estátua do cara. Né? Você não coloca qualquer um você não eterniza qualquer um numa estátua na porta do seu estádio. Deve ser muito legal. Em algum momento o Davi Silva vai dar entrevista, vai escrever um livro, vai falar sobre esse processo, porque é muito interessante, né? Você pegar um jogador que teve companheiros, né, de Balotelli, Agüero, até os mais recentes, né, que atravessaram as gerações do Manchester City, outros treinadores, não só o Guardiola, enfim, a história é muito rica, né, do Davi Silva com o City chama muita atenção, jogador de 4 títulos de Premier League. Pois é. Tem times que não tem 4 Premier League. Só pra gente ter uma noção, joga muita bola, merece a estátua, chamado de maestro. O apelido, a estátua e o apelido acho que respondem. É isso. E a gente vai aqui dar uma dica da KTO antes da gente continuar a nossa lista, porque lá na KTO você pode já dar os seus palpites para quem vai ser o craque da temporada, quem vai ser o craque dos próximos tempos. E eu vou falar pro pessoal da KTO colocar lá um outro tópico, quem vai se aposentar esse ano. E aí vai ser odds boas aí para alguns jogadores que tem muita gente querendo que se aposenta, tem outros que a gente acha que vai durar para sempre. Mas a KTO, o fato, Fred J, é que é a maior plataforma, o maior site de apostas esportivas. Você pode acessar, dar os seus palpites, aproveitar aí que a temporada 2024 vai embalando e principalmente, né, a reta final nas ligas europeias a partir dos próximos meses aí vão estar lá na KTO também. Pois é. E lembrando que já tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, né, Pedro? Sempre brincando de um jeito responsável, por favor. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com, faz seu cadastro. KTO é onde a diversão acontece. Seguinte, galera, nossa próxima lista aqui, nossos próximos jogadores, né? São caras que difícil até de separar os dois. Eu falei, não, vou colocar esses dois juntos aqui na lista. Eles coincidentemente pararam no mesmo ano, um no início, né, lá em janeiro do ano passado, e o outro no fim do ano. Zagueiros João Miranda e Diego Godin, brasileiro e uruguaio, que fizeram história no Atlético de Madrid, foram uma dupla histórica na zaga do Atlético de Madrid, vestiram outras camisas pesadas na Europa também. Coincidentemente, né, passaram de forma contemporânea pelo futebol brasileiro quando o Miranda volta para o São Paulo em 2022. O Godin teve a sua aventura no Atlético,
dá pra dizer que passou pelo Galo, né? Chega, faz gol e tal, mas depois some e depois vai encerrar a carreira lá na Argentina. Mas o que esses dois fizeram no Atlético de Madrid do Simeone, que era um time por essência aguerrido e defensivo, é difícil encontrar outros que se encaixem tão bem, viu, Fred? São jogadores que elevaram o patamar do Atlético de Madrid. Obviamente, Simeone tem um papel fundamental. O Godin, que a gente viu de perto aqui em Minas Gerais, não era nem sombra do que ele fez no outro Atlético. Jogador vigoroso, jogador de presença de área, jogador com muitos gols com a camisa do Atlético de Madrid, jogador de liderança, jogador importantíssimo também numa reconstrução do futebol uruguaio. O Uruguai, por muito tempo, ele passa a ser uma seleção coadjuvante. O Godin faz parte, junto com o Suárez, com o Cavani, de uma reconstrução do futebol uruguaio. Então, a importância dele é muito maior do que a gente, às vezes, pensando apenas no Atlético de Madrid. E o Miranda sempre foi um jogador muito técnico, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador muito efetivo, uma liderança silenciosa. É isso que eu ia falar, acho ele diferente, um perfil diferente, né, de líder. Mas um jogador, assim, importantíssimo para o Atlético de Madrid. Ambos têm passagem pela Internacional discreta, podemos dizer, já em baixa. Mas o Miranda é um jogador que se estabeleceu com o seu perfil de líder silencioso, líder tranquilo e com muita técnica. Baita zaga, viu? Foram os zagueiros titulares daquele Atlético de Madrid que perde a final da Champions de 2013 e 2014. O Godin até joga a outra, né, em 2016 com o Atlético, perdendo para o Real nos pênaltis. Mas o curioso é que eles, em 2013 e 2014, o Godin faz o gol, né? Aí o Sérgio Ramos, nos acréscimos dos acréscimos, empata e o Real faz 3 gols na prorrogação e ganha a Champions. O Godin dá pra gente falar que quase fez o gol do título da Champions do Atlético de Madrid, mas não fez. Pois é, ficou pelo caminho. E ainda falando de defensores, chegamos ao Chiellini. Também se aposentou lá no Los Angeles FC, assim como o Bale, mas no fim desse ano de 2023, 39 anos. Foi muito duradoura a carreira do Chiellini, até porque a gente está falando de um jogador muitíssimo identificado com a camisa de uma seleção e com a camisa de um clube que é a Juventus. Multicampeão, um zagueiraço que o tempo inteiro foi um dos caras mais brigadores dentro de campo. Aquele zagueiro que topava qualquer dividida, né, Fred? Zagueiro italiano, né? Zagueiro italiano. É um zagueiro. Totalmente. No nível elevado, tá? Um pilar do Juventus multicampeão na Itália. Perde a chance de ganhar a Champions League. Mais de uma vez. Conquista a Eurocopa. Acho que como um dos grandes destaques, né? Como um dos líderes, né? Sim. Um dos líderes de uma seleção renovada, com o Mancini e, assim como no Juventus, um pilar da defesa da seleção italiana, numa fase ruim da seleção da Itália. Leva uma mordida, né? Do Suárez na Copa de 2014, que ele não vai bem em Copa do Mundo. É verdade. Ele tem uma trajetória, assim como a Itália, para esquecer. A Itália não vai nas 2 últimas Copas, sai na primeira fase de 2014, sai na primeira fase de 2010. É porque ele muito jovem, foi convocado em 2005, mas ele não vai para a Copa em 2006. Ele ainda estava na Olímpica ali e tal. Ele vai depois. Depois ele vai para a seleção. Então ele tem esse ponto com a Eurocopa, mas a trajetória bacana na seleção, mas mal em Copa do Mundo. Mais um pilar de um gigante europeu. Baita zagueiro. Um grande aprendiz de Materazzi e de Cannavaro, que vieram antes, que abriram passagem, né, para esse grande zagueiro do futebol italiano. Muitas homenagens, 9 vezes campeão da Série A italiana e todas uma atrás da outra, né, consecutivamente. Quando a Série A italiana virou uma Ligue 1. É, verdade. E aí a gente ainda no sistema defensivo chega talvez no ponto alto aqui, né? Começamos com o Ibra e vamos fechar com o Buffon. Aliás, quantas vezes esse duelo
aconteceu nos últimos anos e foi um duelo muito marcante, né? Afinal de contas, dois jogadores que marcaram o futebol da Itália, o Ibra e o Gianluigi Buffon, que aos 45 anos resolveu se aposentar no Parma. Foi uma temporada em que, por exemplo, 2023 foi o ano em que o goleiro holandês Stekelenburg se aposentou. Quanta coisa o Buffon viveu, talvez ele tenha visto o primeiro e o último jogo do Stekelenburg. Certamente. E atravessou gerações e, para mim, um dos grandes goleiros da história do futebol, viu, Fred? Se a gente fizer uma pesquisa, rapidinho, a gente vai parar o Rotas da Bola, a gente vai na redação aqui. Qual o melhor goleiro que você viu jogar? Em 10, menos do que 7, não vai. No mínimo 7 falam do Buffon. Pensando rapidinho, futebol mundial, Buffon. Buffon marca uma geração. Era excelência no gol. Campeão do mundo em 2006, campeão de Recopa e Copa da UEFA com o Parma, ainda na década de 90. 1998. Depois vai para Juventus, empilha milhões e milhões e milhões de conquistas. Joga no Paris Saint-Germain. Talvez nem ele lembre, mas ele jogou no Paris Saint-Germain. Aí é fácil, né, Buffon? Jogar na Juve e no PSG vai ter vai muito ser campeão todo ano. Vai ter título nacional mesmo. Só faltou passar no Bayern. Extremamente técnico, seguro, arrojado. Poxa vida, esse tá na listinha. Se a gente for fazer aqui, vamos reformular a pergunta. Qual foi o melhor que você viu? Dos 3 melhores que você viu, quantos colocariam o Buffon nessa lista? Aí quase que eu te falei que são 100%. Né? Verdade. Goleiraço. Faltou a Champions, Fred? Faltou. E isso não mancha a carreira dele em hipótese alguma. Estamos falando de um campeão do mundo. Mas poderia ter. É que a Champions não depende muito do goleiro, né? Às vezes ele vai fazer o possível e levar o time pra decisão, mas alguém precisa fazer o gol, né? Lembrando que ele perde a Champions de 2003 pro Milan nos pênaltis. Porque tinha um outro cara que era acima da média, que também vai estar na lista de muita gente, que é o tal de Dida, que é um cara impressionante. O Dida ganha aquela Champions League. Nem sempre depende do goleiro, mas o Dida também, claro, né? Ganha aquela Champions League. O Buffon foi 3 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa. Até separei aqui alguns números, né? Ao todo, né, com as 2 passagens, foram 19 anos de Juventus, entre aquele ano que ele passa no PSG, 10 Scudettos, 10 vezes campeão italiano, porque além dos 9 seguidos que o Chiellini ganhou com ele, ainda tem um lá atrás, né? E a Ligue 1 que ele conquista com o Paris Saint-Germain são 11 títulos nacionais. Titular na Copa de 2006, estamos falando quase de 20 anos atrás, em que ele já era referência na seleção italiana e está na lista do FIFA 100, né? Que é a lista que a FIFA atualiza dos 100 maiores jogadores de futebol vivos, e o Buffon é um dos integrantes dessa lista. E lá em 2006 ele já era luva de ouro para a FIFA. E joga a Série B com a Juventus. Verdade. Assim como Del Piero, ganha a Série B, volta e reconduz a Juventus para um outro tipo de caminho. Se não fosse essa polêmica, a gente não tá falando de 10 Scudettos, não, viu? E ainda tem a volta para o Parma num contexto parecido, né? Que aí é uma outra história, né? Ele volta para as origens e tudo. Goleiraço. Goleiraço. Tá na listinha. Nós vamos fazer essa pesquisa. Bom, e o acréscimo aqui hoje do Rotas da Bola é um tópico extra. É uma pergunta. Quando é que a gente vai fazer um episódio semelhante a este falando sobre Cristiano Ronaldo e Messi, Fred? Depois da Copa de 2026. Será? Eu tenho falado isso há algum tempo. Eu não descarto que os dois, ou pelo menos um dos dois, jogue a Copa de 2026. Não dá pra descartar. Eu não descarto. Vamos ver o que vai ser do Messi agora, efetivamente jogando uma temporada pelo Inter Miami, né? Mas ele tá se divertindo. De repente ele fala, eu vou divertir mais uma Copa aí. Não precisa ser titular, vou entrar de vez em quando. Teria 39 anos.
Meu Deus, não dá pra Não descartar essa descarte. possibilidade. Não descarte. O outro português louco, né? Que fecha 2023 com mais de 50 gols. Só para lembrar, beleza, na Arábia, não interessa. Fez várias na seleção de Portugal. Mais de 50 gols. Ele estaria com 41 anos em 2026. É isso, pessoal. Acho que vai demorar isso um pouquinho. Episódio do Rotas da Bola relembrando alguns dos jogadores que vimos nos campos até o ano passado. Lembrando que essa lista ainda vai longe. Tem a Adebayor, parou ano passado. Já estava em declínio, mas parou em 2023 oficialmente. E aí eu chego à conclusão de que está na hora de terminar esse podcast, quando eu lembro que também parou em 2023 Bojan Krić. Lembra dessa fera do Barcelona? Todo mundo achava que seria o novo Messi. Era um menino prodígio, né? Prodígio do Barcelona e parou ali. Era um prodígio e ficou como prodígio. Enfim, você pode interagir com a gente através das redes de O Tempo e deixar o seu comentário no nosso videocast no youtube.com/O Tempo. Rotas da Bola volta na próxima semana, sempre com discussões aqui do futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcasts preferido e também no portal O Tempo, assim como no YouTube de O Tempo. Aquele abraço.